meninas! Tudo bem com vocês? Então, muito tempo que eu não aparecia. Já tinha séculos que eu nem me maquiava. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Couto, professora da Universidade Rural do Rio de Janeiro, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciência da Computação. Durante o período de quarentena, nós estamos com o ensino remoto e eu estou oferecendo o curso de grafos e algoritmos online para os meus alunos. É o que eu apelidei de grafotena, carinhosamente. Estamos no dia 9, então nossa nona aula, e aula sobre grafos eulerianos e hamiltonianos. Bom, nesse vídeo, então se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e espero que goste do conteúdo que eu tenho tentado desenvolver aqui e apresentar no canal. Bom, como eu falei, a aula de hoje é sobre grafos eulerianos e hamiltonianos e nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho de grafos eulerianos e da caracterização de grafos eulerianos. Bom, então vamos começar. Lá no início, na primeira aula, né, na aula de motivação, eu falei para vocês sobre o problema das 7 pontes de Königsberg. E por que estou voltando nisso? Porque hoje vamos falar justamente do teorema que garante pra gente que o problema lá das 7 pontes de Königsberg não tinha solução. Hoje a gente vai provar, nesse vídeo a gente vai provar o teorema de Euler sobre um grafo ter ou não ter um circuito euleriano. Só para relembrar, antes de falar do teorema propriamente dito, vamos relembrar, né, o que é um grafo ser euleriano. Bom, um grafo ele é euleriano quando ele apresenta um circuito euleriano ou uma trilha euleriana. Em outras palavras, e aí acho bom para a questão de atualização de conteúdo e tal, se você não sabe o que é um circuito ou uma trilha, que você volte lá nos slides e veja o que é esse conceito, mas é óbvio que eu vou falar aqui também, mas eu acho importante, tá? Então, se ficou alguma dúvida com relação a algum desses conceitos, volta lá nos slides que tá tudo descrito para vocês, tá bom? Bom, mas o que é possuir um circuito euleriano? Aí a minha dica nesse momento é que você lembre lá do problema das pontes, porque é mais fácil, né, a gente pensar numa aplicação. O que ele dizia, né? Qual era o problema dos moradores da cidade de Königsberg? Era passar por todas as pontes sem repetição. E daí é bem fácil da gente fazer analogia à modelagem, né? Utilizando grafos, onde as pontes eram o quê? As arestas. Então você quer sair de um determinado lá pedaço de terra, que a gente modelava como se fosse como um vértice, né? E as pontes a gente modelava como sendo as arestas. Então a gente queria sair de um determinado ponto lá de terra, de um pedaço de terra, voltar para esse mesmo lugar, passar por todas as pontes sem repetir. Então, ter um circuito euleriano é ter justamente isso, um trajeto onde a gente não repita as arestas. Saia de um ponto, saia de um vértice, retorne a esse vértice, passe por todas as arestas do grafo sem repetição. Beleza? Então esse é o objetivo e é isso que a gente quer determinar, exibir quando a gente quer provar que um grafo é euleriano. Então, por exemplo, toma esse grafo aqui, ele é euleriano? Bom, não sei, mas se eu conseguir exibir um circuito euleriano, a gente também chama de trilha euleriana, se eu conseguir exibir isso, eu provo automaticamente que ele é euleriano, tá? Mas só que, às vezes, pode não ser muito fácil a gente exibir isso. E a gente tem uma caracterização. Dado um grafo qualquer, a gente sabe responder se ele é euleriano ou não. E um pouquinho disso, do que está no teorema, a gente já discutiu lá nos fóruns, lá no início, ainda quando éramos repartidos, né? E vocês me disseram que
para ser euleriano, ou seja, para ter esse tal circuito, era preciso que cada pedacinho de terra tivesse um número par de pontes, ou seja, cada vértice tivesse um número par de arestas. Em outras palavras, tivesse grau par, tá bom? E é exatamente isso que o teorema de Euler, né, fala. Então, a gente vai ver agora o teorema de Euler para grafos eulerianos. Tá um pouquinho comidinho aqui, deixa eu ver se eu ajeito. Pronto. Então, a gente vai ver esse teorema, que já tá aí na tela, que diz pra gente que um grafo é euleriano se e somente se todos os seus vértices possuem grau par, tá bom? Então, se somente se uma caracterização, uma ida e uma volta na demonstração, tá bom? E a gente vai começar pela ida, que na minha opinião é a direção mais tranquila, embora esse teorema seja bem tranquilo, tá? Bom, então vamos lá. A gente tem a ida desse teorema, e de novo, o que é a ida desse teorema? É como a gente lê esse teorema da esquerda para a direita. Então, a gente tem a ida, vou trocar aqui de cor, fazer a setinha aqui representando que a gente está fazendo a ida, e a gente tem o seguinte, quando eu leio essa hipótese aqui, G é euleriano, o que eu automaticamente penso? O que eu ganho de carta na manga? Eu ganho que eu tenho um circuito euleriano. Então, eu tenho uma sequência de vértices, certo? Bom, então a gente começa e termina no mesmo vértice, e a gente sabe que, como isso é um circuito euleriano, a gente passa por todas as arestas e a gente não repete arestas, beleza? Então, é isso que diz pra gente essa hipótese aqui, que G é euleriano. Então, existe um circuito euleriano. Existe um circuito que começa e termina no mesmo vértice, passa por todas as arestas sem repetição. Tá bom? Então, o que acontece? A gente pensar nesses vértices aqui, né? Que estão aqui no meio. Como a gente passa por todas as arestas e não tem repetição, a gente sabe que a gente tem uma aresta aqui para entrar no V2 e uma aresta para sair do V2. A gente tem uma aresta para entrar no V3 e uma aresta para sair do V3. E assim sucessivamente. Então, para cada vértice ali da meiuca desse nosso circuito euleriano, a gente tem tanto uma aresta para entrar quanto uma aresta para sair. Não importa, como a gente não tem repetição de arestas e a gente percorre todas, não importa se o vértice se repete. O que a gente sabe é que toda vez que ele aparecer ali, a gente tem uma aresta nova para entrar e uma aresta nova para sair, porque a gente não tem repetição de aresta. Então, a gente sabe que esses caras aqui, todas as vezes que ele aparece, a gente soma 2 no grau deles. Então, ele tem grau par. Tranquilo? E o V1? O V1 é a mesma coisa, né? A gente tem uma aresta aqui começando. Quando eu começo em V1, eu tenho uma aresta saindo dele. E quando eu termino em V1, a gente tem uma aresta fechando aqui o nosso circuito euleriano. Então, a gente soma 2, né, ao grau. Então, o grau do V1 também é par, porque a gente começa e termina nele, por arestas distintas. Ok? Beleza? Então, fica a cargo de vocês formalizarem essa prova e a saída do teorema. Então, a gente acabou de mostrar que, quando o grafo é euleriano, a gente tem que todos os vértices têm grau par. Belezinha? Então, a partir de agora, a partir dessa primeira parte da demonstração, a gente já pode pensar, quando alguém fala para você, olha, esse grafo aqui é euleriano. Então, você pode pensar que todos os vértices têm grau par. Tranquilo? Agora, a gente vai para a volta da demonstração desse teorema, que é a leitura do teorema da direita para a esquerda. Então, a volta, eu tenho como hipótese que o grau de todo vértice é par para todo vértice do grafo, ok? E o que eu quero mostrar é que é euleriano. Para mostrar que é euleriano, eu tenho que exibir um circuito euleriano, tá? E eu tenho que usar essa minha hipótese aqui. Todo vértice tem grau par. Bom, então vamos pensar no que a gente sabe, né? Todo vértice tem grau par. Tem como esse grafo ser uma árvore?
Não tem como, né? Por quê? Porque se ele fosse uma árvore, ele teria pelo menos 2 folhas. E toda folha tem grau 1. Belezinha? Então a gente sabe que tem ciclo nesse cara. Tranquilidade? Bom, então a gente vai fazer uma decomposição em ciclos. Observaçãozinha básica, né? Um ciclo, todo mundo tem grau 2, né? Então, quando a gente decompõe um ciclo, esse vértice aqui, ele, por exemplo, pode participar de outro ciclo. E nesse outro ciclo, ele vai ter grau 2 novamente. Belezinha? Então, como o grau de todo mundo é par, a gente consegue fazer bem essa decomposição. E observa que um vértice, ele pode participar de mais do que um ciclo, né? Então, a ideia é fazer o seguinte, é a gente fazer uma decomposição em ciclos desse grafo e depois a gente fazer, a gente ir acoplando esses ciclos de acordo com esses vértices em comum que a gente tem entre eles. E a gente tem que ter esses vértices porque o nosso grafo é conexo. Belezinha? Faltou essa hipótese aqui, tá? Se não houvesse vértices em comum, eu não ia conseguir caminho entre todos os pares de vértices, tá? Então, qual vai ser a estratégia? Imagina que eu tenho um ciclo aqui. E aqui eu tenho o vértice, sei lá, V1, V2. E aí eu tenho um outro ciclo aqui na minha decomposição. E aí eu tenho o vértice V2 e o vértice V3. Então eu vou unir esses ciclos pelo vértice ali em comum. E eu vou percorrer, eu vou mostrar um jeito de obter um circuito euleriano utilizando essa decomposição em ciclos. Então eu tenho V1, V2 aqui que é o vértice comum, V3. Então eu tenho que mostrar uma forma de percorrer essas arestas de modo que eu não repita arestas. Então observa que não tenho como percorrer esse ciclo aqui e depois percorrer o outro, porque eu vou repetir arestas. Então a minha estratégia vai ser percorrer esse ciclo, esse pedaço de ciclo de V1 até V2. Chegando em V2, eu vou percorrer essa metade inferior aqui, indo para V3. Chegando em V3, eu volto aqui para V2. E chegando em V2, eu volto para V1. Beleza? Então aqui eu fiz um esquema. Espero que todo mundo concorde que a gente não está repetindo arestas. E eu estou mostrando, exibindo uma maneira de percorrer esses ciclos que existem e tem sempre o vértice em comum, uma vez que o grafo é conexo. Estou mostrando uma maneira de percorrer esses ciclos sem repetição de arestas e percorrer todas as arestas. Então eu tenho um circuito euleriano, belezinha? E com isso eu provo que se todo mundo tem grau 2, todo mundo tem grau 2. Se todo mundo tem grau par, então eu consigo exibir um circuito euleriano para o meu grafo. Belezinha? Bem tranquilinha essa prova. Espero que vocês consigam formalizar. Caso não consigam, por favor, entrem em contato comigo por e-mail, pelos comentários, pelo fórum, tá bom? Fiquem bem à vontade. É isso. Espero que tenham gostado. Deixem um like nesse vídeo e até o próximo. Um beijo.